Pastor, o senhor pode falar disso no culto de doutrina? Posso falar hoje contra o comunismo, assim como Paulo falou contra os epicureus. Posso falar contra o comunismo, como Paulo falou contra os estoicos. Posso falar com toda a liberdade e autoridade bíblica de propagar contra o comunismo, como Paulo apregoou contra o gnosticismo. Então, as várias vértices vindas do helenismo naquela época foram refutadas por Paulo. Que tipo de doutrina tem perturbado a igreja hoje? Doutrinas do comunismo. E qual que é a grande dificuldade? É que nós temos hoje, irmãos, uma capacidade, às vezes, ignóbil da igreja de compreender que estas coisas perverteram a história da humanidade em todo o seu funcionamento. Eu não sei se você sabe que o comunismo ele não prevaleceu nas suas origens, com Karl Marx e Friedrich Engels, porque a proposta que eles fizeram de estabelecer uma guerra entre proletariados e burguesias trouxe uma catástrofe para o mundo. Mas os pensamentos liderados por Marx e por Engels, eles podem não ter gozado de fatores governamentais profundos, porque o resultado foi catastrófico, só que agora eles mudaram as vestes. Há um marxismo cultural. Eu não sei se você sabe, mas na União Soviética, 20 milhões de pessoas morreram por causa disso. Na China, 65 milhões com Mao Tse-tung. No Vietnã, 1 milhão de pessoas. 2 milhões de pessoas na Coreia do Norte. 2 milhões no Camboja. 1 milhão nos estados comunistas da União Europeia, 150 mil na América Latina, 1 milhão e 500 no Afeganistão, 10 mil pessoas morreram por movimentos liderados por comunistas que estavam fora do poder, tentando tomá-los em algumas frentes europeias. 5 milhões de mortes por causa da fome em 1921, por causa da proposta de Stalin, de Lenin. 10 milhões de pessoas morreram na Ucrânia, com um genocídio conhecido como Holodomor, que é fome e morte, horror. E 2 milhões de pessoas morreram de fome entre 1932 a 1933, na Ucrânia. As pessoas comiam ratos, as pessoas comiam gente. As pessoas comiam, no século XVIII, por exemplo, na Inglaterra, não tinha ratos na rua, por causa desse tipo de processo. Quais eram as 3 máximas do movimento comunista? A teoria da mais-valia, eu não vou explicar sobre, a acumulação primitiva e o feitiço da mercadoria. Então, por causa desses 3 problemas, que de fato, em tese, são problemas, eles criam um problema maior para resolver problemas secundários, estabelecendo problemas primários que foram incapazes de trazer solução nos países que eles implantaram esse método. Qual que era, então, as verdades do comunismo? A primeira é que o comunismo é uma religião de várias facetas. Tem gente que pensa que comunismo é um desdobramento governamental. Não é. Comunismo é religião, com várias faces. Nunca foi sobre igualdade social, mas sobre controle das classes, estatização. Hoje a sua onda é um marxismo cultural, sediado de movimentos progressistas e feministas. Hoje a sua onda mais profunda é tomar o controle das mentes, por exemplo. Nós temos dificuldade de falar isso na igreja. Nós temos dificuldades de pregar contra o marxismo cultural na igreja. Já pensou numa faculdade? Já pensou em um restaurante? Você levantar esse tipo de bandeira oposta ao que é politicamente correto lá fora, você vai ser taxado, escrachado, tratado como retrógrado, porque nós estamos flertando com esse tipo de pensamento marxista até dentro das igrejas. Segunda grande verdade dele, a abolição das verdades eternas, da religião e da moralidade. Sabe o que Gramsci disse? Que uma sociedade socialista é uma sociedade regulada e sem religião. Todos eles são atomistas. Para estes homens, Gramsci, Lenin
e todos os outros que se desdobraram já aqui agora no século XIX, a partir das ideias de Engels e de Marx no século XVIII, é que o mundo é atomista, é material. Então só o paraíso é aqui. Se o paraíso é aqui, alguém tem que conseguir possibilitar as pessoas de chegar lá. Quem vai conseguir? O Estado. Eu preciso tirar das pessoas a verdade eterna, as verdades absolutas. Tudo está sendo relativizado. Por exemplo, eu vou falar da verdade de Deus, eu só posso colocar Deus de forma relativa ao ambiente onde se propaga isso. Eu não posso mais expressar minha opinião, por exemplo, na faculdade. Não posso expressar minha opinião, por exemplo, em um lugar fora da ambiência da igreja. Por quê? Porque eles relativizaram Deus. Eu já disse para vocês que o diabo não tem o mínimo de interesse de tirar Deus da nossa vida. O que ele quer é colocar Deus em último lugar, dentro da sua caixa. Então a verdade não é mais absoluta, a verdade é relativa. Marx cria que o comunismo não podia ser implantado sem a total abolição da religião. A religião é um empecilho para o socialismo. Noções de moralismo, de eternidade teriam que ser destruídos. Porque esse tipo de pregação que eu estou pregando aqui, ninguém quer assistir. Ninguém está Nós gostamos de sensações na igreja. É de sentir, é de cortar a cana, dar um canivete voador. A gente gosta dessas coisas, mas nós não queremos aprender. É por isso que o muçulmano vai para uma universidade cristã e ele estuda nela de criança a caducando, e ele sai de lá muçulmano. Aí nossos jovens da igreja vão para a aula de história, sociologia e de filosofia e não conseguem suportar 2 ou 3 aulas, já chega aqui ateu. Tem deles que chegam aqui já, tanto que a estrutura é deficiente. Qual é a outra máxima do comunismo? A abolição da família. Os valores esquerdistas destroem o parâmetro estabelecido por Deus na criação. O mundo comunista matou mais de 100 milhões de pessoas. Só que ninguém vê isso. Quaisquer pessoas que não concordassem com aquele sistema. E o que é que eles fizeram? Pastor, por que é que eles mataram tanta gente? Mas é facinho de você entender. Eles estabelecem um pressuposto, faz aquela tomada de poder, estabelece um regime. A partir de agora, se estabelece essa luta de classes. O que é que eles querem fazer? Eles querem abolir a propriedade privada, porque para Marx, para Engels, para Lenin, para Stalin, o problema do mundo era o problema da propriedade privada. Por exemplo, quando Israel saiu do Egito, migrou os desertos de Zin, Sim, Etão, Parã, Sinai. Entrou em Canaã, agora Moisés vai e fala, todo mundo aqui vai ser igual, a terra é de todos e um gestor vai distribuir igualitariamente para todos. Não. Deus deu para cada tribo a propriedade da sua terra e ainda disse, não remova os marcos antigos. A terra do Presley é do Presley e nós vamos comer, quem vai dar? Vocês vão trabalhar. E vocês vão produzir, porque o que é de todo mundo não é de ninguém. É por isso que aquela grama lá no meio da rua está secando e murcha. E a sua da sua casa está verde. Porque o que é de todo mundo não é de ninguém. Eles falam, inclusive, que os cachorros não estão em extinção. O boi não está em extinção. Mas a baleia está em extinção. Porque o que é de todo mundo não é de ninguém. Então, eles aboliram a propriedade privada, com a ideia de que as pessoas iriam trabalhar, passar todo o seu regime de produção para o governo, e o governo ia distribuir igualitariamente entre eles. O que aconteceu? Simples. Como o que eu trabalho não é meu, é do governo, eu deixei de trabalhar. Como eu deixo de trabalhar, porque já que o que eu estou produzindo não é meu, é do governo, começou a ter um déficit entre aquilo que era necessário para manter toda a população e aquilo que estava sendo arrecadado por parte daqueles que estavam trabalhando. O que é que eles estabeleceram? Grandes campos de concentrações, como, por exemplo, o Gulag. Só lá foram aprisionados 28 milhões de pessoas. Esse tipo de movimento governamental, ele não foi capaz de estabelecer uma mudança profunda, porque o seu resultado é fatídico. Pastor, qual que é esse mal hoje na igreja? Hoje nós temos um desafio. O esquerdismo, o feminismo e o marxismo cultural. Sabe o que eles... Olha aqui para mim.
Sabe o que eles pensaram? Nós não vamos conseguir estabelecer o nosso regime a partir do governo. Então nós vamos dominar as classes, as mentes. A mídia é esquerdista. As universidades são esquerdistas. Sabia que Harvard, Yale, Stanford, todas fundadas por protestantes? Jonathan Edwards, John Wesley influenciou. Sabe onde começou o movimento metodista? Dentro da universidade. Com Carlos Wesley, John Wesley, George Hitterfield. Esses nomes de pessoas que eu falo aqui, que vocês ficam, nossa, esses homens, pastor, tudo de dentro da universidade. Sabe o que essas universidades são hoje? Polos do liberalismo teológico, polos do marxismo cultural, do feminismo, da revolução sexual. Isso entrou lá, entrou na sociedade, entrou na mídia, inculcou na criança, inculcou no seu filho. Aí hoje está aqui, entrando na igreja. Nós temos um claro desafio, a dificuldade de cumprir o propósito da educação cristã frente a uma sociedade sem Deus. Grande parte se dá mediante a implementação do esquerdismo, pensamentos politicamente corretos, transvestidos e que, na verdade, são simplesmente doutrinas do marxismo cultural. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo teve que enfrentar dificuldades semelhantes que infiltraram nas igrejas da região do Líco. O sincretismo, o legalismo, a filosofia grega, o gnosticismo, o estoicismo, os epicureus, o misticismo, o ascetismo. Hoje, com não menos dificuldade, temos que lidar com um rebanho miscigenado, eivado de novas luzes, que não somente afetam a nossa fé, mas destroem nossas estruturas mais fundamentais, como a família. Olha o que eu coloquei aqui. O ataque à família é um ataque à religião. Se quaisquer valores familiares não fossem defendidos pelo o cristianismo ou por ele implantado, a família seria deixada de lado. Por que a família hoje é atacada? Sabia que foi criado agora o gênero neutro? O gênero neutro, ele fere peremptoriamente com as estruturas gramaticais do nosso idioma. Quando eu estou orando aqui pelas crianças, eu falo, Senhor, eu te peço uma bênção por todas estas crianças. Essa pluralidade aqui já engloba homem e mulher. Mas já criaram um gênero neutro. Daqui um pouco vai vir alguém aqui na igreja que é adepto ao marxismo cultural. Eu quero saudar a todas, a todos e a todes com a paz do Senhor. Quando eu falo eu quero saudar todos, eu estou falando de homens e de... Eles mexeram na estrutura gramatical. E nós estamos batendo palminha para esse povo. Família não existe mais. Banheiro de homem. Sabia que lá em São Paulo já não tem pai e mãe no registro de RG. Lá tem cuidador, porque pode não ser pai e mãe, pode ser pai e pai, mãe e mãe. Por que eles estão atacando a família? Porque o cristianismo defende... A família não foi criada por religião. Quem estabeleceu a família na terra foi o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Deus estabeleceu a família. A igreja defende essa instituição sagrada que é a família. A família é a única instituição depois da igreja. A primeira instituição estabelecida pelo próprio Deus é a família. Sabe por que eles atacam a família? Porque a família é um propósito de Deus. Então, quais são as dificuldades impostas pelo marxismo cultural? São 5 e aqui eu termino. Primeira, banalização dos papéis sociais dentro do casamento. Você não sabe mais como é que funciona os papéis sociais dentro do casamento. Por exemplo, nós desatribuímos a função do marido e a função da esposa dentro do casamento. E todo casamento que não represente especificamente o homem e a mulher dentro dos seus papéis fundamentalmente criados, não é matrimônio, é a monstrificação conjugal. Todas as vezes que eu deixo de cumprir um papel social como pai, eu monstrifico o meu casamento. Então há uma banalização dos papéis sociais dentro do casamento.
Não é errado, por exemplo, o homem que vai lavar uma vasilha, o homem que vai fazer uma comida. Não é errado o homem que vai auxiliar a sua esposa, principalmente porque hoje, a necessidade de hoje é o luxo de ontem. Por exemplo, John Wesley defendia que o indivíduo só precisava de 2 roupas. Hoje uma mulher tem 2 ou 3 dúzias de roupas. Antigamente a gente tinha um sapato, hoje eu mesmo tenho 2 ou 3 sapatos. Então, como a necessidade do hoje foi o luxo do ontem, a minha renda dentro de casa não é suficiente para consubstanciar a despesa. A mulher corre para a rua e trabalha. Então, como a mulher vai para a rua e trabalha, os filhos dela passam a ter a sua criação terceirizada. Quem é que está criando seu filho hoje? A escola, antes fosse, é o celular. O celular criando seu filho. E eu disse, aí eu publiquei na internet um vídeo assim: se você entrega um celular conectado à internet para uma criança de 3 ou 4 anos de idade e vai embora da frente dele, seria melhor que você pegasse seu filho, levasse para a praça mais movimentada da sua cidade, deixasse lá e voltasse para sua casa. É menos arriscado ele ficar lá do que conectado à internet sem a sua supervisão. Aí entrou um rapazinho na live e disse: tu tem algum problema, né? Tu deve ter algum problema. Falei: Deus te abençoe, jovem, em nome de Jesus. Segunda coisa, banalização dos papéis sociais em família. Porque antigamente, por exemplo, nós temos eu, por exemplo, sou pastor, sempre eu trato um problema conjugal. Geralmente o problema conjugal é: pastor, a minha mulher tem dificuldade disso, o meu marido tem dificuldade. Hoje o maior problema não é esse. É que quem controla as rédeas da casa, às vezes é os filhos. Então, como se não bastasse a banalização dos papéis sociais dentro do matrimônio, ou seja, macho e fêmea, agora tem macho, fêmea e filhos. Tem filho que engrossa o pescoço para o pai, que ai dele se ele não sentar. Ai do pai se ele não sentar. Ele tem que levantar, bater continência. Posso sair, filho? Pode. Terceira, a monstrificação do homem por conta da inversão social e do politicamente correto. Hoje o homem é banalizado. A Simone de Beauvoir, por exemplo, ela disse que nós não precisamos mais de homens. Ela é uma pedófila, uma bissexual, ela que de forma licenciosa, com toda luxúria, soberba, abusava de crianças. Ela disse: nós não precisamos mais do macho. O maior problema da revolução biológica é o macho. Isso é ela que diz. Ela diz: já que agora não precisamos de vocês, homens, para reproduzir e procriar, o que faremos de vocês? Ela pergunta, e ela mesma responde: nós precisamos de vocês, homens, como precisamos de sorvete. Vocês serão ornamentais. O que é ornamento? Isso aqui é um ornamento. Serve, irmão, isso aqui para alguma coisa? Sim ou não? Sim. Mas se eu não quiser tirar daqui, alguma coisa muda? Não. É o que ela está dizendo. E aí vocês ficam na novelinha da Globo, né? A novelinha lá batendo palminha para esses pensamentos aí e tal, tudo disseminando sua família. Aí quando você olha, está a família arrebentada. A minha, a sua, a nossa, nós todos. Por quê? Porque estão minando a estrutura espiritual da nossa casa a partir de pensamentos que são completamente antagônicos ao pensamento cristão. Isso é o espírito do anticristo. Então, tudo isso, irmãos, todas essas coisas, nós precisamos compreender, pelo menos de forma assim genérica, pelo menos um pouquinho, para nós percebermos como que o diabo está atuando dentro da igreja e como esse tipo de gente está governando o país, governando o mundo, e nós estamos de braço curvado, atrofiado, quando na verdade você detém sobre a sua vida o poder do evangelho de Jesus Cristo, que cura, que liberta, que transforma, que dá vida e dá vida para a abundância.